Olá, eu sou Williams Henrique, do canal Cristo é o Caminho. E nesse momento eu quero compartilhar algo com vocês da Palavra de Deus, um alerta para as ovelhas, aqueles que servem, que amam a Cristo, aqueles que realmente conhecem a Palavra de Deus. Eu quero te alertar nessa tarde, através da palavra do Senhor, para que você venha se despertar do sono a qual muitos têm dormido. A palavra se encontra no livro de 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1, que diz assim: Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Vou fazer uma breve oração para que a gente venha refletir junto nessa tarde a palavra do Senhor. Querido Deus, Pai eterno e santo, quero te render graça por essa oportunidade, meu Deus, que tu ainda me concede para estar assim falando do teu amor, da tua graça. Toma essa palavra, essa breve palavra nas tuas mãos, Pai. Leva ela aos corações que estão aflitos e desperta muitos que têm dormido nesses últimos dias, Pai. Toma nas tuas mãos que esse vídeo possa chegar a vidas que realmente queira ouvir e se despertar para a verdade nesses últimos dias na terra. Abençoa nossas vidas, continua derramando a tua graça sobre as nossas vidas. Eu já te peço e já te agradeço por tudo nesse dia, no nome precioso de Jesus. Pois é, amados, aqui o Espírito fala através de Paulo que essas coisas iam acontecer nos últimos dias, que ia surgir as doutrinas de demônio, espíritos enganadores, que ia desviar muitos e muitos se apostataria da fé, dando vida a esses espíritos malignos. E nunca se ouve em toda a história do Evangelho tanta doutrina diabólica, tanta coisa que tem acontecido no meio do povo. Satanás, ele vem entrando surrateiro, e eu creio que nós estamos vivendo esses dias a qual o Espírito de Deus impulsionou Paulo a falar que nos últimos dias surgiria essas doutrinas que têm desviado o ouvido de muitos da fé, doutrinas que têm apostatado a muitos que começaram em Cristo, na simplicidade do Evangelho, homens que vêm cauterizando a mente de muitos. E nesses últimos dias é o que a gente mais tem visto em todos os lugares, nas igrejas, templo de parede, nas mídias sociais. Essas doutrinas têm vindo como uma avalanche e têm abalado a vida de muitos. E muitos têm já se apostatado, como a própria Bíblia diz, dando ouvido a esses demônios, essas doutrinas diabólicas que Satanás tem trazido nesses últimos dias, tentando arrancar a simplicidade do Evangelho, porque o Evangelho é simples. O Evangelho não precisa ser muito intelecto para entender, porque o Evangelho de Cristo é simples. O Evangelho de Cristo ele veio para alcançar todos. É uma linguagem muito simples para que todos possam entender. No livro de João 8, versículo 32, a palavra diz que quando você conhece a verdade, ela te liberta. Versículo 36 diz: se o Filho te libertar, tu serás livre. Livre de quê? De tudo que não provém da parte de Deus. Livre dessas doutrinas diabólicas. Livre desses espíritos enganadores que têm enganado a vida de muitos nesses últimos dias. Observe que a palavra diz que viria espíritos, ou seja, muitos espíritos enganando, e muitos se apostatariam da fé, dando vida a esses demônios.
A palavra de Deus é tão clara em dizer que quando você é liberto, você está liberto de tudo. E como é que eu faço então para saber se esses espíritos, ele está me enganando? É quando eu largo a minha primeira fé. Porque nenhum homem tem poder de convencer a outro homem de nada aqui nessa terra. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus ele está aqui nessa terra para um único propósito, para convencer o homem do juízo, do pecado e da morte. Unicamente para isso. E qualquer outro espírito que vier falando outra coisa, é coisa diabólica. Não provém da parte de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui na terra para convencer o pecador do juízo, do pecado e da morte. Tudo aquilo que se inventar, que não está escrito nas Escrituras, isso não procede do Espírito Santo de Deus. Jesus ele disse para os discípulos que quando o Espírito da verdade se manifestasse sobre a vida deles, eles falariam tudo que Cristo falou. Então como é que você conhece um espírito enganador? Quando um homem está usado pelo demônio, pelos espíritos enganadores, é que ele fala tudo aquilo que Jesus não falou. Mas se você conhece a palavra, você gosta de examinar a palavra, você conhece não abrir e não fechar da boca de um homem que ele está falando posicionado pelo Espírito de Deus. Quando Jesus fazia aqueles milagres, fazia aqueles prodígios que Jesus fazia, os fariseus eles chegaram, perseguiam Jesus e diziam que Jesus fazia aquilo a poder de demônio. E Jesus disse que Satanás não pode expulsar Satanás. Qual dos dois ficará com o reino? Se Satanás expulsa Satanás, qual dos dois vai ficar com o reino? Né? Jesus disse que fazia aquilo pelo poder do Espírito de Deus. E Jesus disse, se vocês fossem, lá em João 8, ele fala isso, se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês ouviriam a minha voz. Então vocês não seguiriam a outro espírito. Mas vocês são filhos do diabo, porque faz as obras dele. Né? Porque gosta de fazer o que Satanás faz, porque ele é mentiroso, pai da mentira. E quando ele fala da mentira, ele fala do que lhe é próprio. Então, a função do espírito enganador é desviar a atenção das vidas que você nasceu de novo. Essa experiência não foi homem que lhe convenceu. Não foi a palavra do pastor, não foi a palavra de ninguém, não foi a revelação de profeta, não foi nada. Foi o Espírito, o querido Espírito de Deus, que te convenceu. Você tem que permanecer nessa primeira fé. Agora tem pessoas que nasceram de novo e já têm dado vida a outros demônios que têm falado. Corrida atrás do evangelho inovador. Corrida atrás de homens cheios de fábula, como aqui em 1 Timóteo fala que as fábulas mentirosas, né? Que muitos iam voltar nesses últimos dias dando vida à fábula, à letra, homens letrados, homens falando coisas tremendas para atrair as pessoas, o foco é ele e não a seguir a Cristo, a seguir o simples evangelho, que é o evangelho de Cristo. Então o evangelho de Cristo foi para todos, a própria palavra diz, ele disse, eu vim para os que vê, não vê, e vim para o cego ter vista. Ele disse que veio para essas pessoas. Ele disse que veio para que os que não vê, e os que vê, ser cego. A Bíblia diz, quando Jesus nasceu, que Maria levou ele ao templo, que ele foi apresentado ali a Simeão. Simeão, ele disse que, quando ele pegou a criança, ele disse, essa criança será levada para a queda de muito e para a edificação de muito. Porque ele será uma pedra de tropeço para Israel. E muitos já têm tropeçado nesses últimos dias por se voltar a dar ouvido a espírito enganador. Porque quem está alicerçado sobre esta pedra, quem está alicerçado sobre essa rocha, não desvia os ouvidos dele para outro tipo de mensagem, a não ser aquilo que o próprio mestre ensinou e falou para seus discípulos aqui nessa terra. Então, você que tem se desviado da sua primeira fé, você que era tão temente a Cristo, né, que vivia como uma criança da mão de Cristo, volte a dar ouvido à voz de Jesus. Se esse vídeo está chegando até a você, cuidado, porque nós estamos minados de espírito maligno. E a profecia aqui diz que esses espíritos seriam para os últimos tempos. E a gente sabe que os últimos tempos nós estamos vivendo nessa terra, porque as profecias têm se cumprido, a palavra tem se cumprido. Jesus também disse no livro de Mateus, versículo 24, ele disse que nos últimos dias surgiria muitos falsos profetas, falsos cristos,
fazendo sinais parecidos, que se possível for, enganaria até os escolhidos de Deus. Mas aquele que está ouvindo a voz do Espírito, desde o começo da sua primeira convenção, vive com esse Espírito, ainda anda com esse Espírito e consulta unicamente a esse Espírito, jamais vai ser confundido aqui nessa terra. Agora você que já tem consultado outro tipo de evangelho, né? Você que está vendo agora essas doutrinas de demônios surgindo, né? Muitos falando que Jesus já não é mais Jesus, que Cristo já não vale mais nada. Eu quero lhe dizer, cuidado, porque você pode estar sendo doutrinado por um desses demônios aqui nessa terra. Volte à palavra de Deus, volte a se relacionar com a palavra, volte a ouvir a voz do Espírito, aleluia, volte, aleluia, ao seu primeiro amor, porque Satanás ele já tem tomado a coroa de muitos por dar ouvido a esses demônios e espíritos enganadores que já surgiu no meio dessa terra e já tem tirado muitos do foco que é Jesus Cristo. Jesus está voltando. O único caminho é Cristo. Esse é o intuito desse canal, dizer para todas as vidas que o caminho é Cristo. Faça uma análise do que eu estou falando e não vá pegando tudo que você vê por aí, porque você pode estar sendo enganado por um desses espíritos. Eu não estou lhe dizendo para você ser ficar dentro de uma igreja sendo escravo. Faça também prova dentro das igrejas lá onde vocês estão congregando. Ore, veja, pergunte a Deus se o que procede da boca desses homens e de muitos que têm pregado se vem de Cristo. Como é que você faz para você discernir se tal igreja é de Cristo ou não é? Toda aquela que faz coisas que estão fora da palavra, né? Como muitas coisas que já surgiu nesses últimos dias, né? É muito tipo de cargos dentro de igreja que não existe. Essas campanhas falsas para arrancar dinheiro de besta, entendeu? Essas coisas, fuja disso e procure dar ouvido à voz do Espírito, porque o Consolador está aí para nos ensinar, para nos exaltar, para nos colocar diante do caminho, porque a função do Espírito Santo de Deus é convencer o pecador do juízo, do pecado e também da morte. O Espírito Santo de Deus não sai por aí falando de nada dessa terra, porque ele não é daqui dessa terra. Jesus, quando ele estava diante de Pilatos, eles diziam: por que tu não fala logo se tu é o Cristo? Decide logo se tu é Cristo, fala para nós se tu é ou não é. A resposta de Jesus foi essa: meu reino, tu és rei? Eles perguntaram: tu é rei? Tu é rei mesmo? Fala logo se tu é rei. E a resposta de Jesus foi essa: meu reino não é dessa terra, o meu reino é eterno. Se meu reino fosse dessa terra, meu súdito me defenderia. Então, Jesus nunca pregou um evangelho falando de nada dessa terra. Jesus sempre falava das coisas do Pai. Jesus disse: se vocês fossem minhas ovelhas, vocês me ouviriam, porque eu não falo de mim mesmo. E você também, Jesus disse: vocês conhecerão aquele que fala também diante do Pai. Aquele que fala pelo Pai, ele não busca sua própria glória, ele não busca foco para a sua vida, mas ele busca falar das coisas daquele que enviou. Aí a característica de um falso profeta é essa: quando você vê falando só de coisas terrenas, dessas coisinhas rasteiras aqui dessa terra, isso é um falso profeta. Mas quando você vê um homem pregar e falar do reino, falar do céu, é porque esse homem está direcionado pelo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia e que você possa refletir bem nessas palavras e voltar ao caminho. Cristo é o caminho. Se inscreva nesse canal, comente, fale o que você tiver de falar e brevemente nós vamos estar aqui falando mais um pouco desses espíritos, porque o tempo não dá para a gente expressar tudo. Que Deus abençoe. Vá buscar uma experiência com Cristo de verdade e aí você vai ver e você vai encontrar o caminho de volta. Deus abençoe você, a todos vocês em Cristo Jesus. Aquele que chegar a esse vídeo, se quiser comentar, fale, porque a gente está aqui para falar unicamente desse caminho. Esse canal não é para estar falando de vida de A, de B. Cada um acerte sua vida lá com Jesus. É para alertar as vidas a voltar ao verdadeiro caminho, que é Jesus de Nazaré. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.